A aula de hoje vai ser sobre substituição trigonométrica, tá? Que é mais uma técnica de integração. Tá? Quando a gente usa essa técnica de integração, né? Então, a gente vai ver que a gente vai usar essa técnica de integração quando a gente tiver integrais do tipo, né? Raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, tá? Poderia ser também x ao quadrado menos a ao quadrado. A gente vai ver que para cada tipo desse, né? Ou mais também, para cada um desses casos eu vou ter uma substituição diferente. Mas vamos primeiro observar por que aqui, né, a gente vai ter que aprender uma técnica nova. A gente já vê diretamente que a técnica da substituição simples não vai nos ajudar aqui, né? Esqueci aqui do dx. Por quê, né? Porque se eu chamar esse conteúdo aqui de dentro de u, né? Aqui dentro tem um x quadrado, então o meu du vai aparecer um x e eu não tenho nenhum x aqui, né? Aparecendo perto do dx para poder cancelar. Opa. Então, a substituição simples aqui não dá. Outra técnica que a gente aprendeu foi a integração por partes, né? Só que nota que a integração por partes, aqui como eu tenho uma função só, né? Eu não teria como escolher outra função para ser o meu dv, né? Além da udx, porque lembrando que o dv eu sempre integro, né? Eu não posso integrar... Ai, meu Deus. Eu não posso integrar isso aqui se é exatamente isso que eu estou tentando integrar, não faz sentido. Então, esse aqui teria que ser o meu u, né? O meu u teria que ser essa raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado. Só que quando eu derivasse isso, né, ia ficar algo desse tipo aqui, né? 1 sobre 2 raiz de a ao quadrado menos x quadrado, vezes, né, o menos 2x aqui. O 2 podia até cortar com 2, tá? Isso aqui eu só tô derivando. E o meu dv, né, como é o que sobra aqui, seria o dx. O meu v, a integral de 1 é x, né? Então, aqui ia aparecer... A outra integral que apareceu pra gente fazer ia ser o x quadrado sobre raiz de a ao quadrado menos x quadrado, que também é uma integral que a gente não sabe fazer. E agora complicou um pouco mais, né? Porque agora, além dessa parte aqui, dessa raiz, eu ainda tenho um x quadrado em cima, né? E é um x quadrado que eu não posso cancelar, porque só poderia cancelar... Se aparecesse um x só, eu poderia até usar a regra da substituição, mas como apareceu um x quadrado, me complicou, tá? Então, a técnica aqui da integração por partes também não ajuda, tá? E, no geral, sempre que a gente tem termos desse tipo, tá? Raiz de uma constante ao quadrado. Esse a aqui pode ser qualquer número, tá, gente? Esse a é uma constante. Vou botar aqui, onde a é constante. Quando a gente tem uma raiz, né, de a ao quadrado menos x quadrado, ou poderia ser o x quadrado menos o a ao quadrado, ou então mais, né, a ao quadrado mais x quadrado. Sempre que a gente tem esse tipo aqui de integral, tá? E isso pode estar tanto no numerador quanto no denominador, tá? Ou aparecendo em algum local ali da minha integral, não precisa necessariamente estar aqui em cima. A gente usa a substituição trigonométrica, tá? Qual vai ser a substituição trigonométrica? Essa que a gente vai ter que ver casos a casos, ok? Então, a substituição que a gente vai usar aqui vai ser a seguinte. Vou botar aqui. Vamos usar a seguinte substituição. Tá? E essa substituição é parecida com a substituição de quando a gente está integrando por partes, tá, gente? É só substituir cada termo por cada termo. Não é igual a substituição da parte da substituição simples, que quando você chama alguém ali, né, o x de uma outra variável, você tem que ter o seu dx. Não é esse o caso, tá? Essa aqui é uma outra técnica, que é a técnica de substituição trigonométrica.
e é realmente só substituir. Você não precisa encontrar termo nenhum. Você só vai substituir o x por o que eu vou chamar de x e o dx pelo que eu vou chamar de dx, tá? E a substituição vai ser o seguinte, então. O meu x... Vou botar aqui de outra cor, né? Vai ser igual a A vezes seno de θ, tá? A nossa nova variável vai ser θ. E quem é o dx? Dx é a derivada disso, né? Então, derivando A seno de θ, a gente obtém A vezes cosseno de θ, tá? Não posso esquecer aqui do dθ. Vezes dθ. Então, como é que eu faço agora? Eu só vou substituir diretamente. Ah, eu preciso isolar o dθ e achar aqui para substituir pelo dx, né? Igual quando a gente faz uma substituição simples. Ah, mas não apareceu um cosseno ali, como é que eu vou fazer? Não tem que aparecer nada, tá? Você vai fazer a substituição do x, vai encontrar o seu dx e só vai substituir. Onde tem x, você vai colocar o a seno θ, e onde tem dx, você vai colocar o a cosseno de θ. Então, aqui a minha integral vai ficar desse tipo, né? Raiz de a ao quadrado menos... Opa, o x agora é a seno θ. Então, a seno de θ ao quadrado, né? Vezes, quem é meu dx? Meu dx agora é a cosseno de θ. Dθ. Só isso, então só substituir. Quem era x, chamei de a seno θ. Quem era dx, chamei de a cosseno de θ, tá? E agora, com isso aqui, a gente consegue dar uma manipulada nas continhas para fazer essa raiz sumir, né? Por quê? Como é que ficou aqui? Aqui vai ficar, então, a ao quadrado menos. Aqui eu tenho a seno de θ ao quadrado, então vai tudo ao quadrado. Então vai ficar a ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ. Isso tudo vezes a cosseno de θ de θ, tá? Agora eu posso colocar dentro da raiz o meu a em evidência. Meu a ao quadrado, na verdade, né? Quem o a ao quadrado está multiplicando? 1 menos seno ao quadrado de θ, né? Que aqui eu tenho, se eu fizer a distributiva, vai dar exatamente a ao quadrado menos a ao quadrado seno ao quadrado de θ, como eu tinha antes. Então, só coloquei o meu a em evidência, tá? Aqui, a cosseno θ de θ. Só que eu sei que raiz de a, né? A raiz do produto é o produto das raízes, raiz de a ao quadrado é o próprio a. E esse 1 sobre 1 menos seno ao quadrado aqui, lembrando lá da identidade trigonométrica, isso aqui é exatamente o cosseno ao quadrado de θ. Né? Vezes a vezes cosseno θ de θ. Então, aqui vai ficar como? Vai ficar a com a dá ao quadrado, né? Cosseno ao quadrado, tirando da raiz, vai ficar o cosseno de θ. Só que vezes esse outro cosseno de θ aqui, vai ficar cosseno ao quadrado de θ. De θ. Como meu a é constante, eu posso tirar da raiz, aí vai ficar integral de cosseno ao quadrado de θ de θ. A gente já viu como é que faz essa integral, né? Como que a gente faz? A gente só tem que lembrar que cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Aqui é a ao quadrado, pessoal, tá? De θ. E aqui, então, vai ficar a ao quadrado vezes 1 meio eu posso até tirar, né? Então, vezes integral de 1. Nesse caso aqui, como minha variável é θ, tá? É θ. Mais integral de cosseno de 2θ. A gente sabe que eu chamo esse 2θ de 1, né? Substituição simples aqui. Vai ficar 1 meio de seno de θ. Tá? Então, essa aí é a nossa integral. Acabamos? Não. Por quê? Porque assim como na substituição simples, eu fiz uma substituição, mas sempre que a gente faz uma substituição, a gente muda de variável.
E a gente quer voltar para a variável que a gente tinha no início. Eu não quero a integral em termos de θ, eu quero a integral em termos de x, né? Como eu volto para o x? Eu posso simplesmente olhar aqui, né? Quem é aqui o x, né? No caso, quem é θ em função de x, eu vou substituir aqui. Se eu tenho x igual a seno de θ, o meu θ vai ser quem, né? Olhando aqui, vou fazer assim. Opa, deixa eu... Então, aqui. Como meu x é igual a seno de θ, isso significa que x sobre a é igual a seno de θ. Se eu quero θ, né? É só eu aplicar aqui a inversa em ambos os lados. Qual é a inversa do seno? Arcosseno. Então, aqui eu vou ter arcosseno de x sobre a igual a θ. Tudo bem? E aí, claro que nesse caso aqui, né, como a gente faz essa mudança de variável, para a gente voltar para o x, a gente tem exatamente que fazer essa inversa da função seno. E a gente sabe que a função seno, ela só tem inversa no intervalo, né? Porque se eu olhar para a função seno numa reta inteira, ela não é objetiva, então não teria como ter inversa, né? Mas se a gente pegar só um pedacinho dela, ela passa a ser injetiva, e aí a gente consegue encontrar a inversa que a gente chama de arcosseno. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, é bom a gente lembrar, tá? Não nesse caso aqui não vai ser muito importante, mas às vezes quando a gente está olhando intervalos de integração e tudo mais, é importante a gente lembrar aonde esse θ pertence. E no caso do arcosseno, o θ que faz a minha função seno ser injetiva, né? Observação. Vou botar aqui. θ pertence a menos π sobre 2 até π sobre 2. Tá? Para quem quiser verificar o porquê, é só você olhar que lá é um dos intervalinhos que faz com que a função seno seja injetiva, tá? Já vê que em cada substituição diferente a gente vai ter um intervalo diferente, tá? Dependendo de quem é a minha função, que eu tenho que fazer a inversa. Mas enfim, então eu sei quem é o meu θ, em termos de x, né? O meu θ é quem? É arcosseno de x sobre a. Aqui aparece um seno de θ, né? Nesse caso aqui vai ser até bem direto, né? Porque parece um seno de θ, então a gente vai colocar aqui, vai ficar seno de arcosseno, a gente sabe que é o próprio x sobre a. Mas às vezes pode ser que apareça um cosseno de θ, né? Ou uma tangente de θ, ou alguma das funções trigonométricas com θ ali. Então, por isso, nem sempre é muito vantajoso para a gente até fazer substituições, né? Quando a gente tem intervalos de integração lá que a gente vai substituir por algum número, né? Não é muito vantajoso a gente deixar desse jeito, arcosseno de cosseno ou arcosseno de tangente. Então, o que a gente faz? A gente também pode identificar o meu θ como x da seguinte maneira. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Claro. Opa, deixa eu fazer aqui. E aí, para quem não lembra, tá? É importante lembrar as relações de seno e cosseno no triângulo retângulo, porque vai ajudar muito na hora de substituir, tá? Então, nesse caso aqui, quem é a minha substituição? O meu x, né? O meu seno. Vou olhar para essa parte aqui, tá? Essa parte aqui me diz que o seno de θ... Vou olhar para esse ângulo aqui como sendo meu θ, tá? Porque o meu θ é sempre um desses ângulos, não é o reto. E isso aqui me diz que a substituição que eu fiz me diz que o seno de θ é x sobre a. Lembrando, né, da definição de seno e cosseno no triângulo, o que é o seno de θ? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto aqui, no caso, é esse daqui. Então, aqui vai ser o cateto oposto. Então, x sobre a é cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, x, cateto oposto, e hipotenusa é o meu a.
O que sobra aqui, esse lado aqui que a gente vai chamar de y, por Pitágoras, né, a gente sabe que é o quê? Exatamente raiz, né, de x ao quadrado menos, não, perdão, a ao quadrado menos x ao quadrado, né? Que a gente tem y ao quadrado mais x ao quadrado igual a ao quadrado, pela relação de Pitágoras. E aí, se a gente quer achar esse y, a gente vai isolar, passa o x para o outro lado negativo, e depois coloca a raiz, tá? Então, exatamente, né, que a gente aparece exatamente o que a gente tinha aqui, né, no início. Tá? Isso não é uma coincidência, sempre aparece o que a gente tem aqui no início, tá? Ou seja, aqui por esse triângulo, eu também consigo identificar, se aparecer aqui, né? Quem é o seno de θ aqui? Seno de θ, eu já sabia, né? É x sobre a, certo? Se eu quisesse o cosseno de θ, quem seria o cosseno de θ? Aí seria y sobre a, tá? Onde y é aquela raiz toda lá. Se eu quisesse a tangente de θ é seno sobre cosseno, tá? Ou também a gente pode ver como sendo o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, seria x sobre y, tá? Ah, e arcosseno, perdão, arcosseno não, cotangente de θ. Aí seria y sobre x. Então, desse triângulo aqui, a gente obtém, né, várias relações de quem é seno de θ, cosseno de θ, tangente de θ, para voltar para o meu x. Lembrando que esse y aqui, tá, a gente vai escrever como raiz de a ao quadrado menos x quadrado, então também vai estar em termos de x. Então, tudo que aparece como sendo funções trigonométricas aqui, né, em relação a θ, a gente consegue voltar para o x sem necessariamente usar a nossa função arcosseno, tá? Porque às vezes fica um pouco complicado usar o arcosseno, tá? Claro que onde não tem como, a gente vai ter que usar. Por exemplo, aqui θ, né? Θ é arcosseno de x sobre a, não tem outra coisa que eu possa substituir aqui. Mas o seno de θ, por exemplo, eu consigo identificar daqui direto, que é x sobre a, tá? Também poderia identificar se eu fizesse seno de arcosseno, mas às vezes aparecem outras funções aqui, a gente vai ver mais pra frente, tá? Deixa eu só fechar esse quadradinho aqui. Então, vai ficar aqui, ó. Tá, então aqui vai ficar como, né? Voltando pro x. A ao quadrado sobre 2, vezes o θ é o arcosseno de x sobre a, mais 1/2. O seno de θ também é x sobre a. Também não, né? X sobre a, a gente já viu. Então, essa aqui é a nossa resposta. Aqui eu boto a constante, né? Que eu tenho que somar no final. Então, a resposta da nossa integral, voltando para o x, vai ser essa daqui. Ok? Então, isso é a substituição trigonométrica, tá? Nada mais é do que uma substituição bem direta. A única coisa que vai mudar é que tipo de substituição a gente vai ter de acordo com como está aqui a expressão dentro da raiz, tá? Para isso, a gente tem uma tabelinha. Tabela de substituições. Claro que professora, mas é difícil de lembrar? Às vezes é um pouquinho difícil de lembrar. Mas a ideia, tá? Como é que eu vou lembrar disso? Bem simples. A ideia é sempre a gente tentar tirar a nossa expressão da raiz. Essa raiz a gente quer que suma, tá? Então, vocês vão ver que cada substituição que a gente faz estrategicamente para que fique no final ali um quadrado perfeito que essa raiz vai embora, tá? Então, por exemplo, né? A primeira que a gente acabou de ver é quando eu tenho raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado.
a gente acabou de ver, né, que a substituição que a gente faz é x igual a vezes seno de θ. Essa é a nossa substituição. O que aconteceria se a gente tivesse raiz, por exemplo, de x ao quadrado menos a ao quadrado, né? Outra coisa importante aqui, meu θ, né? Meu θ aqui pertence a menos π sobre 2 até π sobre 2. E é interessante também a gente colocar qual foi a substituição que eu usei para tirar da raiz, né? Foi a substituição de que 1 menos seno ao quadrado de θ é igual a cosseno ao quadrado de θ. Tá? Essa substituição aqui fez com que eu conseguisse tirar a minha raiz. Aqui vai ficar ruim, então vou botar assim, π sobre 2 menor ou igual a θ menor ou igual a π sobre 2. Vai ficar ruim para fazer a tabela depois. Então, tá. E quando a gente tem o x quadrado, né, menos o a ao quadrado? Nesse caso, o inverso, né? A nossa substituição, então, vai ser x igual a vezes secante de θ, tá? E aí, a minha secante, né, quais são os intervalos em que eu posso ver ela injetiva? Eu tenho alguns intervalos, tá? Não necessariamente sempre o mesmo, mas vou pegar aqui o mais simples, que é o de 0 até π sobre 2. E aí, qual vai ser a substituição, né? Observa que quando eu elevar isso aqui ao quadrado, eu vou ter aqui, ó, o x, quando eu levar o x ao quadrado, né, eu vou ter a ao quadrado vezes secante ao quadrado de θ, menos o a ao quadrado. Quando eu colocar o a ao quadrado em evidência, eu vou ter secante ao quadrado de θ menos 1, né? E a gente sabe que isso é o quê? A tangente, lembra daquela substituição que a gente viu lá? Então, a gente vai usar aqui que secante ao quadrado de θ menos 1 é igual a tangente ao quadrado de θ. Eita. Né? Que também é um quadrado, a gente vai conseguir retirar da nossa raiz. A outra que a gente tem é quando está positivo, né? Então, x ao quadrado mais a, vou botar o a na frente. A ao quadrado mais x ao quadrado. Claro que tudo faz, tá, gente? Faz a menor diferença aqui a ordem, porque os dois são positivos. E aí, qual a substituição que eu vou fazer? A substituição que eu vou fazer é a vezes tangente de θ. Por que tangente de θ, né? Novamente, se eu olhar aqui, se eu substituir o x por a tangente de θ, eu vou ter que a ao quadrado tangente de θ ao quadrado. Quando eu colocar o a ao quadrado em evidência, vai ficar 1 mais tangente ao quadrado de θ, que a gente sabe que 1 mais tangente ao quadrado de θ é igual a secante ao quadrado de θ. Também vamos conseguir retirar, tá? O intervalo aqui, né, de menos π sobre 2, nesse caso aqui aberto, né, até π sobre 2. Que até a gente não tá definido em π sobre 2, tá? Então, essa aqui é a nossa tabelinha, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui em formato de tabela. Aqui minha substituição, aqui meus intervalos, e aqui a identidade que a gente usa. Então, vou colocar aqui, né, expressão, a expressão que aparece na integral. Eita, esqueci de tirar aqui. Então, expressão, aqui é qual a substituição que a gente vai fazer. Aqui é o intervalo para θ, né, para variável θ. E aqui é a identidade que a gente usa, tá? Para tirar a raiz. Então, essa aí é a nossa tabelinha de substituições trigonométricas.
Sempre que a gente vê algo desse tipo dentro da nossa integral, a gente vai fazer uma substituição trigonométrica. Quer dizer, salvo algumas exceções, né? Claro que se eu tiver algo... Se a minha integral for desse tipo aqui, né? Preciso fazer a substituição trigonométrica aqui? Não, porque aqui eu já vejo direto que eu posso fazer uma substituição simples, né? Se eu chamar esse aqui de U, esse aqui é praticamente o meu DU, tá? Tá certinho aqui. Então, eu posso fazer substituição trigonométrica? Pode, mas é aquela expressão, né? Matar formiga com bazuca. Não é necessário, porque é um pouquinho mais trabalhoso. Você pode simplesmente fazer a substituição simples aqui, que você vai obter seu resultado mais fácil, tá? Então, claro que vai depender também. Mas sempre que você tem uma expressão desse tipo, né? E você não pode fazer a substituição simples, aí sim a gente usa a substituição trigonométrica, tá? Vamos então para o primeiro exemplo. Vamos ver como é que isso funciona mais diretamente, né? Integral. Então, aqui, né, aparece uma expressão desse tipo, tá? E eu não consigo resolver por substituição simples, porque primeiro que esse x quadrado aqui tá embaixo, né, então eu nem poderia, mesmo que fosse só um x, tá? Como ele tá embaixo, eu não ia conseguir cortar, o x tem que estar sempre aqui do lado do dx. E segundo também que tá x quadrado, tá? Então, aqui não dá para usar a substituição simples, eu vou usar a substituição trigonométrica, né? Primeira coisa que é importante a gente observar, cuidado para não substituir. Quem é o meu A? O meu A é 9? Não. Lembra que a minha expressão vai estar sempre do tipo A ao quadrado menos x ao quadrado, né? Ou A ao quadrado mais x ao quadrado, ou x ao quadrado menos A ao quadrado. Ou seja, o número que aparece aqui é sempre o quadrado de A, tá? Então, isso é muito importante lembrar que isso confunde bastante na hora que a gente está fazendo lá, né? Às vezes chama direto de A ao 9. E não é. O meu A aqui vai ser 3, tá? Por quê? 3 ao quadrado é 9. Então, aqui eu posso escrever esse 9 como 3 ao quadrado. O A sempre aparece dentro da raiz elevado ao quadrado, tá? Então, isso é importante. Nesse caso aqui é o nosso primeiro caso, né? Minha substituição vai ser até a do seno mesmo, né? Aqui é o primeiro caso, A ao quadrado menos, seno ao quadrado, menos x ao quadrado é substituindo x igual a vezes seno de θ. Então, aqui, né? Quem é o meu x? Meu x vai ser A seno de θ, eu já sei que meu A é 3, tá? Seno de θ. E o meu dx vai ser 3 cosseno de θ de θ. O que eu faço agora? Só vou substituir. Onde tem x, eu vou colocar o 3 seno de θ. E onde tem dx, eu vou colocar o 3 cosseno de θ, tá? Então, aqui vai ficar raiz 9 menos... Já vou fazer direto isso aqui ao quadrado, né? O x ao quadrado vai ficar 9 vezes seno ao quadrado de θ. Tá? Embaixo eu tenho x quadrado, então, novamente, 9 vezes seno ao quadrado de θ. O dx eu vou substituir por 3 vezes cosseno de θ de θ. Então, vamos lá. Como é que vai ficar isso aqui? O 9 eu posso botar em evidência. Aí, vai sobrar aqui 1 menos seno ao quadrado de θ, né? Que isso aqui é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de θ. Aqui é 9 seno ao quadrado de θ. Aqui 3 cosseno de θ de θ. Ah, professora, por que não corta logo? Deixa pra gente cortar depois que tirar da raiz, tá? Porque ainda vai aparecer mais termos aqui. Tirando da raiz, então, né? Raiz de 9 é 3. Raiz de cosseno ao quadrado é o cosseno de θ. Então, aqui vezes 3 de novo e aqui cosseno de θ. De θ. Embaixo ficou o 9 seno ao quadrado de θ. Então, como é que ficou isso aqui, né? 3 com 3 dá 9, 3 vezes 3 dá 9. Então, posso cortar com 9 de baixo. Então, aqui, ó,
Cortou. Então, isso aqui vai ficar igual... Vou botar aqui embaixo. Cosseno, aí eu tenho cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de θ. Sobre seno vezes seno, seno ao quadrado de θ. De θ, né? Quem é que apareceu aqui, né? Seno sobre cosseno, a gente sabe que é tangente. Então, cosseno sobre seno vai ser cotangente. Então, a gente tem cotangente de θ, de θ, né? Importante, tá? Pra gente integrar, a gente viu na aula passada integrais trigonométricas. E a gente viu principalmente quando a gente tem combinações de seno e cosseno, né? Ou de tangente com secante, porque uma, né, é derivada da outra, parece, pelo menos, tudo mais. E as outras, né? As outras funções trigonométricas. Para a gente conseguir integrar as funções trigonométricas, é muito importante que a gente lembre as identidades, tá? Isso vai ajudar bastante. Por exemplo, é importante a gente lembrar que a cotangente de θ é igual a cossecante ao quadrado, aqui é o quadrado, né, perdão, ao quadrado de θ menos 1, tá? Por que isso? Vem direto daquela identidade, tá? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Se eu quero que apareça a cotangente, é o cosseno sobre tangente, então, perdão, cosseno sobre seno. Então, dividindo tudo aqui por seno ao quadrado, aqui eu vou ter 1, mais aqui vai ter exatamente a cotangente ao quadrado igual. Isso aqui é a cossecante ao quadrado. Tá? Então, cossecante ao quadrado, botando esse 1 para o outro lado, né? Tenho cotangente ao quadrado igual a cossecante menos 1. E eu sei que a cossecante ao quadrado é justamente a derivada, né? Na verdade, com o negativo da cotangente. A gente sabe que a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado, tá? Assim como a derivada da tangente é secante ao quadrado, tudo bem? São coisinhas que é importante a gente lembrar. Então, se a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado, aqui é menos, a derivada da menos cotangente vai ser menos cossecante, que vai ficar mais cossecante, tá? E aqui, né, derivada de integral de menos 1 vai ser o próprio menos θ, tá? Acabei? Posso dizer que eu acabei? Ainda não. Por quê? Achei em função de θ, eu quero voltar para o x, tá? E aqui, por exemplo, que é interessante, né? Por exemplo, aqui é um dos exemplos que eu falei lá em cima. Aqui apareceu uma cotangente de θ. Não é muito viável a gente fazer, escrever o θ, né, como arcosseno de x sobre 3, e aí escrever isso aqui como cotangente de arcosseno de x sobre 3. Fica meio confuso, não fica muito bom, e até pra gente substituir os valores também não fica legal. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer aqui o nosso triângulo para saber quem é essa cotangente. Então, aqui eu tenho um triângulo, retângulo, né? Aqui é o meu θ, né? E a minha substituição diz que seno de θ é x sobre 3. Ao mesmo tempo, eu sei que seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, aqui é x, que é o meu cateto oposto, sobre 3, que é minha hipotenusa, tá? Sobrou aqui o meu y, então é quem? Exatamente, raiz de 9, né? Menos x ao quadrado. Eu quero saber quem é cotangente de θ. Cotangente é cateto adjacente sobre cateto oposto, né? Porque a tangente é cateto oposto sobre adjacente. Então, a cotangente é cateto adjacente sobre o oposto, ou seja, vai ser o y sobre x. A gente até viu aqui em cima, né, que a cotangente era y sobre x. O meu y é esse daqui. Então, isso aqui vai ficar igual menos, o meu y é 9 menos x ao quadrado sobre x, tá? Y sobre x. E menos aqui não tem muito o que fazer, é arcosseno
de θ. Perdão, de x sobre 3, tá? Porque se seno de x sobre... Se seno de θ é x sobre 3, então θ é arcosseno de x sobre 3. Ok? Então, aqui sim a gente termina. Vou somar agora a minha constante. Ok? E se eu tivesse limite de integração, agora eu poderia botar meus limites de integração, tá? Ah, se eu tivesse limite de integração antes e não quisesse voltar para o x, né? Porque voltar para o x é complicado. Poderia? Poderia, mas eu teria que mudar os limites de integração também de acordo, né? Com quem é o meu aqui, o meu x, a substituição que eu fiz. Lembram disso? Que quando a gente faz uma substituição, nossos limites de integração também mudam. Então, se é uma integral definida, tá? E você não quer voltar para o x, porque realmente às vezes, né, quando a gente tem integrais trigonométricas, com substituição trigonométricas, é um pouquinho difícil voltar para o x. Ah, não quero voltar para o x, posso fazer aqui direto com o θ? Pode, você só tem que lembrar que o θ não é igual a x, tá? Você tem que fazer a mudança dos limites de integração também, caso você queira parar por aqui, né? Caso queira parar nessa parte aqui. Se não, faz até o final e os limites de integração permanecem o mesmo, ok? Então, aqui a gente termina nosso primeiro exemplo aí. Vamos para o próximo exemplo, então. Que é para encontrar a área da elipse. X ao quadrado sobre A ao quadrado, né? Mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Isso aqui é uma elipse. Talvez alguns aí já saibam a área da elipse, né? Tem formulinhas e tudo mais na internet. Mas vamos encontrar ela usando integral. A gente sabe que, né? Aqui vamos fazer nossa elipse. Até pra gente observar uma coisa aqui interessante. Essa elipse aqui, ela tem centro na origem, né? Porque aqui é x ao quadrado, y ao quadrado, então ela tem centro na origem. Aqui eu sei quem é o meu A e quem é o meu B, mas vamos supor aqui que o A é maior que o B, tá? Então vamos supor que ela é uma elipse bonitinha, assim, que tá aqui paralelo ao eixo X. Tá? Vamos ver aqui, então tá mais pra cima. Tá. Uma coisa interessante é que a gente sabe que a elipse, né? Aqui eu tenho duas funções. A minha elipse eu não posso escrever ela como uma função só, porque se eu isolar o y aqui vai aparecer uma raiz, né? E aí eu tenho mais ou menos, toda vez que aparece uma raiz, é mais ou menos a raiz. Então, a parte de cima eu sei que é a raiz positiva, a parte de baixo eu sei que é a raiz negativa, tá? Então, eu sei que essa parte aqui, essa função aqui, é a função y igual a raiz de alguma coisa que vai aparecer, né? Já essa aqui é a parte y igual a menos raiz de alguma coisa ali quando a gente isolar o y, tá? Mesma coisa. Só que preciso fazer a integral. Aqui também a gente sabe que nossos limites aqui, né? Aqui é o meu A, na verdade menos A, né? E aqui é A. E aqui é o meu B. Aqui menos B. Enfim. A gente poderia fazer, né, a integral dessa função de cima menos a integral da função de baixo, que ia ficar a mesma coisa aqui duas vezes, né, porque o menos com menos aqui ia ficar mais. Então, ia ficar duas vezes a integral dessa raiz toda aqui, tá? Da onde? De menos A até A. Mas outra coisa que a gente observa também é que é uma função par, então eu posso calcular só, além de ser uma função par, eu posso calcular só esse pedacinho aqui, né? Fica mais fácil nas contas. Então, e eu sei que todos esses pedaços são iguais, então depois é só multiplicar por 4, tá? Então, na real, eu vou fazer só desse pedacinho aqui. Vamos achar essa área aqui, tá? Eu sei que a função que está delimitando por cima é a minha raiz positiva, né? Então, primeiro vamos achar essa função aqui. Eu tenho aqui, para isolar o y, eu preciso de que y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1 menos x ao quadrado sobre a ao quadrado.
Calma aí. E aí eu quero isolar o y, então o y ao quadrado é igual passa esse b para lá multiplicando, aí vai ficar b ao quadrado menos, aqui vai ficar b ao quadrado sobre a ao quadrado vezes x ao quadrado, né? Tudo ao quadrado. Então, quem vai ser o meu y? Raiz disso tudo. Eu posso, né, para facilitar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse b sobre a em evidência, tá? Esse b sobre a ao quadrado em evidência. Então, aqui eu tenho b ao quadrado sobre a ao quadrado. Aí, aqui, primeiro, né, eu tenho que multiplicar aqui, para dar b ao quadrado, eu tenho que multiplicar por a ao quadrado, certo? E depois, para dar vezes x quadrado, só que x quadrado. Tá? Então, o meu y fica desse jeito. É uma multiplicação. A gente sabe que a raiz da multiplicação, né, é a multiplicação das raízes. Então, vou separar isso aqui em duas raízes. A primeira raiz eu consigo tirar, porque tá os dois termos ao quadrado. Então, isso aqui é b sobre a vezes raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado. Tá? Então, essa é a função aqui de cima. E por baixo, né, eu tô delimitando ela pelo próprio y igual a zero aqui. Então, a integral, esse pedacinho aqui, né, que eu vou chamar de a, o meu a vai ser igual a integral. Começa onde, né? No zero. Então, de zero até a, né, porque termina em a, de y de x dx. Ou seja, quem é o meu y de x? Meu y de x é b sobre a vezes raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, né, dx. Esse b sobre a pode sair aqui. Aí vai ficar integral de zero até a de raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado dx. A gente fez já essa integral aqui, né? Precisamos nem fazer tudo de novo, foi a primeira que a gente fez. A ao quadrado menos x quadrado, né? Apareceu exatamente igualzinho. Então, vou só copiar aqui a resposta dá isso daqui. É um K não, né? Porque isso aqui é uma integral. Naquele caso lá é uma integral definida. Então, essa é a resposta. Tem que lembrar que aqui tem um b, né? B sobre a, na verdade, multiplicando. Então, vezes... Aqui a resposta lá. Então, vou botar aqui um parênteses, que esse b tá multiplicando tudo isso. Tá? Então, aqui, né, esse a também a gente pode até jogar aqui pra fora. Vamos ver então como é que vai ficar isso aqui. Lembrando, tá, vamos primeiro organizar. Aqui esse A vai cortar com A aqui, então vai ficar com B vezes A sobre 2. Né? Aí que tá multiplicando o quê? Tá multiplicando arcosseno de x sobre A mais 1/2 de x sobre A. Certo? É isso? Okay. Então, agora eu tenho que fazer isso aqui, né? Os meus limites de integração de 0 até A. E é por isso que é importante, às vezes, a gente reduzir, tá? Porque se a gente fizesse de menos A até A, de repente ia ficar um pouco mais difícil quando a gente substituísse aqui os limites de integração. Então, substituindo, vou botar aqui o BA sobre 2 em evidência, né? Substituindo aqui por A, vai ficar cosseno de A sobre A, que é 1, né? Mais
Aqui eu tenho A sobre A, também vai dar 1. Então, 1 meio vezes 1. Menos, substituindo por 0, eu vou ter arcosseno de 0, né? Mais, aqui vai dar 0, né? Então, só arcosseno de 0. Mais 0. Então, lembrando aí do que é a função arcosseno. Então, assim, arcosseno, então, né, é em que ângulo o seno dá 1, certo? Então, eu sei que seno de π sobre 2 é 1, né? Lembrando, agora é bem importante saber, né, da onde tá meus ângulos, lembra do θ lá? Por causa disso, né? Ah, em que ângulo o meu seno dá 1? Existem vários, certo? Justamente porque a minha função, ela é objetiva. Só que eu tô olhando aqui nesses intervalos, então, nesses intervalos aqui, eu tô olhando de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, vai ser π sobre 2, tá? Seno de π sobre 2 é 1. Então, arcosseno, aqui, ó, seno de π sobre 2 é igual a 1. Então, arcosseno de 1 é igual a π sobre 2. Tudo bem? Então, aqui vai ser π sobre 2 mais 1 meio. Em que ângulo o cosseno dá 0? O seno dá 0, né? Quero saber em que ângulo o seno dá 0. Seno de quem é 0? Seno de 0 é 0, né? Olhando no intervalo que eu tenho, de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, é 0. Seno de 0 é 0. Então, se seno de 0 é igual a 0, arcosseno de 0 também é igual a 0, tá? Então, aqui vai ser menos 0, menos 0, né? Vai dar 0 aqui. Aqui dá 0 também. Aqui menos 0. Então, aqui vai ficar B vezes A. Aqui eu tenho π sobre 2, né? Aqui eu tenho π sobre 2 mais 1 meio. Então, posso colocar tudo sobre 2. E aqui vai ficar π mais 1. Certo? Mesma base, eu posso colocar tudo numa fração só. Então, aqui vai ficar... Vou botar um A vezes B sobre 4, né? Vezes π mais 1.